E a gente continua falando sobre a Câmara de Vereadores de Aracaju. A vereadora Emília Correia é a única mulher do Parlamento Municipal agora. E disse que vai se multiplicar e ontem mesmo ela já se posicionou contra a devolução deste dinheiro. E é por isso que ela está aqui no estúdio do Balanço Geral amanhã comigo. Bom dia para a senhora, seja muito bem-vinda. Sim. Então, a crítica existe por causa desta devolução do dinheiro. Por quê? Então, a devolução desse dinheiro para mim, é um absurdo na situação atual que a Câmara vive. Por exemplo, nós temos um problema lá que todos conhecem, que é dos aposentados, e que a Câmara não pode resolver porque não tem dinheiro. Porque não tem condição, porque, olha, se fizer isso, a gente não vai prosseguir, tem uns compromissos. Quando a gente faz uma doação, é porque está sobrando. Como é que não tem dinheiro para pagar as questões da casa? Porque tem outras situações lá também para serem resolvidas, básicas, que não são resolvidas. Aí há uma doação de 1 milhão para o prefeito, para a Prefeitura de Aracaju. Isso realmente não desce de jeito nenhum. Houve sim uma conversa, uma discussão sobre isso anteriormente. Eu levantei essa questão que não admitia, com tanta coisa no Legislativo para fazer, a gente está doando para o Executivo, um Executivo que não é confiável. Então, realmente, eu não desce bem isso, não. Não está muito bem claro e, ao mesmo tempo, está claro a leitura. A explicação dada para esta devolução, a senhora falou do ato em si da devolução, mas a explicação dada, a justificativa? Ele acabou, inclusive, aí na matéria de dizer que é porque ele já vinha enxugando, cortou gastos, né? Por isso que conseguiu ter essa quantia. Sim, qual o objetivo disso? Cortou gastos, economizou para doar à Prefeitura com tanta coisa que o Legislativo precisa resolver. Então, não justifica mesmo. Nós temos muitas outras coisas para resolver. Então, ontem o dia realmente foi triste na Câmara Municipal, na minha opinião. Um discurso fantasioso do prefeito, uma doação que não tem fundamentação, ou melhor, não tem explicação, entendeu? Porque a Aracaju pintada ontem no discurso do prefeito lido, porque eu acho que nem ele mesmo acredita no que ele disse, por isso que ele precisou ler. Alguém fez para ele ler, porque nem ele acredita naquilo ali. Porque não é aquela Aracaju que o aracajuano está enxergando. Nem eu. Portanto, foi um discurso fantasioso. Nós vemos aí, ele não vai dar aumento para o servidor, ele não vai fazer concurso, ele não revogou o IPTU, pelo contrário, tem aumento do IPTU. Isso tudo terceirizou a saúde. Ele vem do PCdoB, que é contra a terceirização, por exemplo. Em alguns momentos, eu acho que a terceirização é importante, sou até a favor, mas vem de uma história de um líder do PCdoB que é contra a terceirização de todos os motivos. A incompetência levou ele a terceirizar, ou melhor, uma estratégia para terceirizar. Porque nós tivemos 2018 aí, para resolver a situação dos médicos e da saúde de Aracaju, ou pelo menos para minimizar, e não quis. Pelo contrário, né? Até processar o presidente do Sindicato dos Médicos, o prefeito fez isso. Quer dizer, nem liberdade de expressão se tem mais. Inclusive, os nossos microfones, o nosso espaço é aberto também para o prefeito Edivaldo Nogueira responder às críticas feitas aqui no estúdio do Balanço Geral amanhã pela vereadora Emília Correia. E no início da entrevista, estava conversando e comentei que a senhora está como a única mulher entre os demais. 23 homens, uma mulher. A gente sabe que, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que é machista, por mais que a gente trabalhe e mostre que essa realidade aos poucos vem mudando. A senhora já sentiu o efeito disso logo neste primeiro dia? Olha, é muito forte o que acontece numa cultura que eu digo muitas vezes, os homens às vezes nem têm culpa de serem machistas, porque é uma questão cultural e muitas vezes a própria mãe, as famílias acabam educando para este fim. Mas a gente sente a pressão, sente. O fato de ser mulher, por exemplo, quando a gente é mulher ali naquele espaço, digo, o que a gente percebe é o seguinte, quando a gente se enerva, quando a gente é firme, quando a gente vai para o combate, desequilibrada, perdeu o equilíbrio, precisa tomar um remedinho, já ouvi isso de vereador. O vereador Vinícius Porto, certa feita, enquanto eu estava discutindo, ele disse, ela precisa tomar um remédio hoje. Isso é gênero.
Isso é discriminação, porque quando tem homens que vão para o combate, eles são fortes, são inteligentes, são destemidos, porque a mulher é desequilibrada. Então a gente sente isso, a gente vai estar de olho. Eu digo à mulherada de Aracaju, preste atenção, porque ali eu sou única, mas eu vou me multiplicar para defender os interesses e para que a mulher seja respeitada nos espaços. Essa multiplicação, claro, vem com a base, né, que a senhora pertence. Como é que a oposição está trabalhando justamente neste ano de 2019? A gente sabe que este ano é um ano preparatório já para 2020. Sim, sim. A gente sabe, isso é inevitável. E quando a gente ouve, muitas vezes, inclusive na fala do prefeito, eu não estou pensando em eleição, ele está totalmente já trabalhando uma estratégia de exército para a reeleição dele. Então, poxa vida, vamos parar com isso, né? A gente sabe que é um ano de 2019, é um ano que antecede a eleição. Ele já está trabalhando com um monte de ordem de serviço que ele assina. E as ordens de serviço é muito interessante. É quase que uma inauguração. Quando ele faz uma ordem de serviço, é uma inauguração, a ordem de serviço. Quando ainda nem a obra começou. Porque a obra precisa começar, a obra precisa terminar. E a obra tem que ter qualidade. E a gente saber quanto se gasta em cada obra, tá? Então, a gente percebe isso. Ele está em campanha. Eu sou uma vereadora, simples vereadora, que estou ali defendendo o povo e vou continuar defendendo o povo e os interesses do povo. Sendo mulher naquele lugar, única mulher, e vou continuar fazendo isso com certeza. Não estou fazendo campanha, não me declarei candidata a nada. Enquanto ele já está preparando todo um exército e negociando tudo para se reeleger. Aí é o povo de Aracaju que diz. Inclusive, por falar no ano de 2019, como a oposição, né, deve atuar? O que é que precisa ser melhorado, o que é que precisa ser votado e aprovado de acordo com a opinião, de acordo com o relato da oposição para a nossa cidade? Olha, a oposição ali, eu vou falar da oposição na Câmara, que ela é diminuta em relação a número, mas ela é forte em relação ao combate, aos argumentos, e nós vamos fazer isso. E eu espero que a gente faça isso mesmo, porque aí a gente acorda o aracajuano. O mais importante é acordar o aracajuano e batalhar e resistir a muitas coisas, inclusive a encantamentos, né, a propostas encantadoras. Eu tenho certeza que a oposição vai resistir. Agora, com relação à oposição do nosso Estado, que é importante, a gente tem uma oposição ali na Câmara, e temos uma oposição dentro do estado de Sergipe que deveria ser única. É por isso que nós não ganhamos eleição, porque por causa ainda da vaidade dentro da oposição, né? A oposição precisa entender que ela unida nessa situação, nesse cenário terrível de estado de Sergipe e de Aracaju, a oposição ganha sim a eleição. Mas precisa se unir, precisa pegar, guardar essa vaidade e tratar esse ego aí, independente de qualquer coisa, e botar para frente. Enquanto tiver ego, a gente vai estar perdendo a eleição. E quem é o líder da oposição na Câmara de Aracaju hoje? Hoje, nós acordamos anteriormente, ano passado. O primeiro ano o líder foi Elber Batalha, ali dentro da casa. No segundo ano foi o vereador Cabo Amintas. Esse terceiro ano nós já tínhamos acordado que seria o nosso querido vereador Lucas Aribé, né? Para que em 2020 fosse Emília. Aí eu digo, olha, eu nem faço muita questão de ser líder. Eu quero que a gente funcione, entendeu? Se ano que vem ou esse ano, mas hoje mesmo a gente vai bater um martelo, fechando aquilo que a gente já tinha conversado. Se houver alguma mudança acordada dentro da oposição para a liderança anual, porque estava sendo anual. Ontem eu já ouvi o vereador conversando comigo, Elber Batalha, dizendo que podia ser semestral e tal. Onde tiver acordo dentro da oposição, a gente faz, não tem problema. E a gente vai acompanhar aqui, claro, voltar a esclarecer sempre ao nosso telespectador, o eleitor aracajuano que deve fiscalizar, que deve ficar de olho nas atividades do nosso parlamento, na Câmara, na Prefeitura e também no Judiciário. Eu agradeço a participação da senhora aqui no Balanço Geral Amanhã. Um ótimo dia. Também. Obrigado e força aí. Bom dia para todo mundo. Tem que ter força. A mulher disse que tem que ter força na peruca, né? Já que a senhora está sozinha entre tantos homens, eu lhe digo... E eu conto com as mulheres aracajuanas que fiscalizem como a mulher vai ser tratada ali na Câmara. Obrigado e bom dia. Bom dia. Câmerão, por gentileza, reforço aqui que os nomes citados têm total espaço para a defesa no Balanço Geral Amanhã.